Olá a todos. Para ilustrar o próximo conceito que a gente vai trabalhar, que vai ser o conceito de limites laterais, eu vou começar essa videoaula estudando o seguinte exemplo. Vou pegar uma função f de x que vai estar definida da seguinte forma. Ela vai valer 2x menos 1 se meu x tiver entre 0 e 1. Ela vale 0 se o x valer exatamente 1. E finalmente ela vai valer x ao quadrado menos 2 para valores de x que tiverem entre 1 e 2. O meu objetivo inicial vai ser estudar o comportamento dessa função próximo de 1. O que ocorre com f de x quando x está muito perto de 1. Inicialmente, para a gente entender, ter uma intuição do que está acontecendo, eu vou esboçar o gráfico dessa função usando GeoGebra e a gente vai tentar trabalhar um pouco a aproximação usando ferramentas computacionais. Então, o gráfico da função que eu defini anteriormente, ele vai ter essa cara. Para ilustrar o que está acontecendo, vamos ver como que esse gráfico foi construído. Então, a definição da função foi a seguinte. Para valores de x que estão entre 0 e 1, excluindo 1, o gráfico da minha função ele vai coincidir com a função 2x menos 1, que é uma reta. Então, para valores de x entre 0 e 1, o gráfico da função coincide com a reta 2x menos 1. Para x exatamente igual a 1, a gente viu que a definição da função era 0. Então, esse é o motivo pelo qual eu tenho essa bola aberta aqui, e eu vou ter essa bola aberta aqui depois, porque o valor da função exatamente no 1 vale 0. Finalmente, para valores de x que são maiores que 1, que estão entre 1 e 2, a minha função vale x ao quadrado menos 2, e com isso a gente vai ter que o gráfico da minha função vai coincidir com a parábola x quadrado menos 2. Então, para valores entre 1 e 2, o gráfico da minha função coincide com a parábola x quadrado menos 2. Agora vamos ver como que o processo de aproximação vai acontecendo. Pelo menos obter uma intuição do que está acontecendo quando x se aproxima de 1. Então, inicialmente, eu vou me aproximar de 1 por valores maiores que 1. Então, inicialmente, eu estou com x igual a 2. A altura da função vai valer 2. Quando você calcular x quadrado menos 2, você vai ter 2 ao quadrado, que é 4, menos 2, que vai dar 2. Então, o valor do y vale 2 aqui. Conforme eu for diminuindo o valor de x e me aproximando de 1, eu vou obter o seguinte. De modo que, quando a função valer 1,1, a minha função, para x igual a 1,1, o meu f de x, na minha coordenada y, vai valer aproximadamente menos 0,79. Se eu for melhorando essa aproximação e pegar, por exemplo, para o valor de x igual a 1,01, eu vou ter menos 0,98. Então, a minha intuição me diz que conforme eu for me aproximando de 1, a impressão que dá aqui, depois a gente vai confirmar isso, é que meu f de x está ficando cada vez mais próximo de menos 1. Por outro lado, se eu for realizar essa aproximação para valores de x que são menores que 1, vamos ver o que ocorre. Então, quando x vale 0, a função vale menos 1. O 2x menos 1 troca x por 0. Você vai ter 2 vezes 0 menos 1, que vai dar menos 1. E ao aumentar os valores de x, se aproximando de 1, se a gente for pegar alguma coisa do tipo 0,99, aqui, opa,
0,99, a minha função, né, vai valer 0,98. Tá? Então a impressão que dá é que quanto mais próximo x está de 1, se você está se aproximando por valores que são menores que 1, na 0,98, 97, aqui você vai ter 0,99, a função está se aproximando de 1, né, por valores que são de x que são menores que 1. Se você se aproxima de valores maiores, a função dá a impressão de que ela está se aproximando de menos 1. No 1 ela vale exatamente 0. Aqui, graficamente, quando você vai pegar x igual a 1, a função vale 0. Mas para o cálculo do limite, o que acontece exatamente no ponto não é importante. Só o que está acontecendo próximo. Então a impressão que dá é que dependendo do valor, quer dizer, dependendo da maneira pela qual eu me aproximo de 1, eu estou obtendo valores diferentes. Se eu me aproximo por valores menores que 1, eu estou me aproximando de 1. Por outro lado, se eu me aproximo por valores maiores que 1, x que são maiores que 1, eu estou me aproximando de menos 1. Qual vai ser a consequência disso, pelo menos do ponto de vista intuitivo, com relação à existência do limite? Então, o que acontece é basicamente o seguinte, dado que por valores de x que estão perto de 1, mas são maiores que 1, a função se aproxima de menos 1, a primeira consequência que a gente vai poder tirar é que o limite não pode valer 1. Porque para o limite valer 1, você teria que o f de x deveria estar perto de 1 para qualquer valor de x próximo a 1. Nesse caso, não importa se fosse maior ou menor. Mas se eu estou me aproximando por valores que são maiores que 1, nesse caso eu estou me aproximando de menos 1, e o menos 1 vai estar longe desse 1 aqui no eixo y. Então com isso a gente pode concluir que o limite não pode ser 1. De maneira semelhante, a gente também pode concluir que o limite não pode ser menos 1, porque se eu me aproximar de valores de x que são menores que 1, a função está longe do menos 1. E intuitivamente o que a gente teria era, se o limite fosse menos 1, toda vez que o x estivesse próximo a 1, o f de x deveria estar próximo de menos 1, não importa a maneira pela qual você se aproxima. Com isso a gente também pode descartar a possibilidade do limite ser menos 1. E essas seriam, do ponto de vista intuitivo, quer dizer, os nossos únicos candidatos. Obviamente, o limite não pode ser 0, porque assim, a função está, quando x está perto de 1, ela com certeza está muito longe do 0. Para formalizar essa ideia de que o limite não pode ser 1 nem pode ser menos 1, e consequentemente não vai poder ser nenhum número real, a gente teria que usar a definição mais rigorosa de limite. O que eu não vou fazer aqui, acho que a ideia é só estabelecer uma intuição. E mesmo uma demonstração disso ia... se você fosse fazer uma demonstração direta desse fato, você teria que usar técnicas de demonstração do tipo redução ao absurdo e coisas assim. Mas não é a minha intenção e eu não quero formalizar esses argumentos, pelo menos do ponto de vista rigoroso. Por outro lado, intuitivamente, a gente vai ter essa situação no qual, dado que por um lado a função se aproxima de valor e pelo outro ela se aproxima de outro, de que o limite não vai poder existir. E vai ter um resultado que a gente vai poder usar, que eu vou citar daqui a pouco, que a gente vai conseguir utilizar como argumento para mostrar que o limite não existe em situações assim. Mas a intuição é que para o limite existir, ele tem que se aproximar de um número do valor do limite, não importa a maneira pela qual você realiza esse processo de aproximação. Então esse é um aspecto bastante importante. Então, o que a gente vai dizer aqui é que o limite não existe nesse caso. Porém, a gente pode trabalhar com uma extensão do limite, do conceito de limite, na qual você basicamente ignora um dos lados de aproximação. Então, a gente pode definir uma noção de limite na qual os únicos valores que você está interessado no processo de aproximação são valores que são, por exemplo, maiores que 1, que é o que eu estou fazendo aqui, se aproximando de 1 por valores maiores que 1.
E você, de maneira análoga, você também pode definir um outro conceito de limite que só vai levar em consideração a aproximação por valores que são menores que o valor do x que você quer estudar, nesse caso 1. Então, essas extensões de limite vão ser o que a gente vai chamar de limites laterais. Então, nesse caso, o que eu vou definir, dado que eu estou fazendo aproximação para valores maiores que 1, pegando valores de x que estão à direita do 1, eu vou dizer que o limite pela direita, nesse caso, a impressão que dá é que ele está se aproximando de menos 1. Então, eu vou dizer que o limite da minha função pela direita vai dar menos 1, se esse padrão for confirmado. E quando eu me aproximo de valores de x que são menores que 1, então estou pegando valores de x que estão à esquerda do 1, eu vou dizer que o limite à esquerda da minha função, nesse caso, eu vou me aproximar por valores que são menores que 1, e a impressão que dá é que isso aqui está se aproximando de 1. Mas tudo isso eu vou confirmar. Mas essa vai ser a ideia que a gente vai adotar, e esse é pelo menos a ideia intuitiva dos limites laterais. Como que a gente vai denotar esses limites laterais? Então, eu vou considerar, por exemplo, o limite pela direita, o limite pelo qual você está realizando a aproximação por valores de x que estão perto de 1, mas maiores que 1, usando esse símbolo. Então, a gente vai ter esse sinalzinho de mais aqui, vai indicar que a minha aproximação está sendo realizada para valores de x que são maiores que 1. Então, a gente está pegando valores de x que estão perto de 1, só que maiores que 1. Nunca iguais, mas maiores. Então, como que a gente vai calcular esse limite? Então, aqui o x está próximo de 1 e ele é um pouco maior que 1. Então, toda vez que o x é maior que 1, a gente pode olhar para a definição de f de x e ver como a gente vai calcular f de x. Nesse caso, como você está pegando valores de x que são maiores que 1, das três sentenças que definem minha função, que eu posso usar a fórmula do x menos 1, 0, ou x² menos 2, a fórmula que eu vou utilizar para calcular esse limite vai ser a que está sendo considerado a fórmula que a gente toma valores de x que são maiores que 1. Então, nesse caso, a gente vai estar usando a terceira fórmula. E aqui eu tenho que a minha função para valores um pouquinho maiores que 1, anote, x é um pouquinho maior que 1, o f de x vai valer x² menos 2. Para valores que são um pouco maiores que 1, f de x vale x² menos 2. E agora a gente pode tentar se perguntar o que acontece com x² menos 2 quando x está perto de 1. E nesse caso, uma substituição vai dar conta desse processo de aproximação. Então, quando o x está perto de 1, não importa se maior ou menor, x² menos 2 vai estar próximo de menos 1. Então, eu vou dizer aqui que o limite pela direita da minha função f de x quando x se aproxima de 1, ou o limite de f de x quando x se aproxima de 1 pela direita, vai valer menos 1. De maneira análoga, a gente vai tentar calcular o limite pela esquerda. E, de maneira semelhante, eu vou usar esse símbolo negativo aqui, em cima do 1, para indicar que os valores de x que eu estou tomando, eles estão próximos do 1, só que eles são um pouco menores que 1. Note que esse mais e menos não tem nada a ver com positivo e negativo. Aqui só está indicando a maneira pela qual você está realizando a aproximação. Se você está se aproximando por valores maiores ou menores. Nesse caso, no limite pela esquerda, a gente vai se aproximar de valores de x. A gente vai se aproximar de 1 por valores de x que são menores do que 1. Nesse caso, para x menor que 1, das três fórmulas que a gente vai adotar, a gente pode ver que para x menor que 1, que está aqui, x menor que 1, meu f de x vai valer 2x menos 1. Então, essa é a fórmula que a gente vai adotar. Para x perto de 1 e menor que 1, f de x vale 2x menos 1. E aqui você pode
se perguntar o que acontece quando x está perto de 1, de 2x menos 1. Você vai ver que isso aqui vai se aproximar de 2 vezes 1 menos 1, então isso se aproxima de 1. Consequentemente, quando você se aproxima de f de x por valores que são menores do que 1, você está se aproximando de 1. Né? Qual é a consequência disso? Que pela direita, minha função f de x se aproxima de menos 1, pela esquerda, ela aproxima de 1. E o fato desses valores serem diferentes vai indicar que a minha função f de x como um todo não vai se aproximar de lugar nenhum. E esse é um fenômeno recorrente, é um resultado que a gente vai usar bastante. Toda vez que você tem uma função que vai possuir limites laterais diferentes, com isso a gente vai concluir que o limite não vai existir. Limite com x tendendo a 1 de f de x não existe, pois os limites laterais são diferentes. Então essa vai ser a justificativa que a gente vai adotar, por exemplo, para mostrar que o limite não existe. Porque para o limite existir, você teria que, conforme x se aproximasse de 1, f de x tem que se aproximar de um único número. Então, isso independente da maneira que você realiza o processo de aproximação, a função f de x tem que se aproximar de um valor L. Isso não ocorre, porque dependendo de um jeito ou de outro, você se aproxima de valores diferentes. Então, independente de qual seja a sua escolha de limite, de candidato a limite, você sempre vai ter pontos que vão estar longe. Quer dizer, valores de x que estão próximos de 1, só que o f de x vai estar longe do candidato a limite. Então, o limite não vai existir por isso. Bem, para o nosso próximo exemplo, eu vou trabalhar com uma função bastante parecida com a função que eu trabalhei inicialmente, só que eu vou fazer umas pequenas alterações. Então, minha função g de x, ela vai ser definida da seguinte forma. Ela vai valer 2x menos 1 se o x está entre 0 e 1. Ela vale 0 se o x vale exatamente 1. E finalmente ela vai valer x quadrado menos x quadrado se o x estiver entre 1 e 2. Então, a diferença da função g para a função f é que, ao invés de x quadrado menos 2 para x entre 1 e 2, eu vou definir minha função como sendo x quadrado. Vamos voltar no gráfico e ver como que é o gráfico dessa função. Bem, novamente, quando x está entre 0 e 1, o pedaço do meu gráfico entre 0 e 1 vai coincidir com a reta y igual a 2x menos 1. Só que agora, para valores de x que estão entre 1 e 2, meu gráfico da minha função vai coincidir com a parábola y igual a x quadrado. Então, ao invés de a gente coincidir com a parábola x quadrado menos 2, para valores de x que estão entre 1 e 2, ela vai coincidir com x quadrado. No 1, a minha função continua valendo 0. Então, isso não mudou. Agora, vamos tentar ver como o processo de aproximação vai ser realizado. Então, nesse caso, se eu estou me aproximando de 1 por valores que são maiores que 1, então eu estou começando aqui pelo 2, a gente vai ver que, nesse exemplo, a minha função parece que ela está se aproximando de 1. E por valores que são menores que 1, a gente já fez essa aproximação, e também a gente vai ter essa aproximação de que o x está próximo de 1 também. Note que exatamente no 1, a minha função vale 0, mas isso não é importante para o cálculo de limite. O que acontece exatamente no 1 não é importante, a gente só quer tentar entender o que está próximo. Mas aqui a gente vai ver que quando eu me aproximo por valores maiores que 1, eu estou me aproximando de 1. Quando eu me aproximo por valores menores que 1, o y também se aproxima de 1. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu estou me aproximando do mesmo valor. Então, aqui a gente pode ver que intuitivamente o limite pela direita e o limite pela esquerda coincidem. E nesse caso, o limite vai existir, porque toda f de x, não importa para que lado você está se aproximando, ela está se aproximando do mesmo valor.
né? Vamos ver como a gente pode perceber isso algebricamente. Então, se a gente for calcular o limite pela direita de g de x, note que eu estou pegando valores de x que são um pouco maiores que 1. Se eu estou pegando valores que são um pouco maiores que 1, a minha g de x vai valer x ao quadrado. Né? Note que para valores maiores que 1, g de x vale x quadrado. E x quadrado, quando x está perto de 1, vai se aproximar de 1. Tá? E se eu faço a aproximação pela esquerda do g de x, eu vou me aproximar por valores de x que são menores que 1. E nesse caso, quando x é menor que 1, a minha função g de x vai valer 2x menos 1. E quando x está perto de 1, 2x menos 1 também vai estar próximo de 1. Então, nesse caso, o limite pela direita coincide com o limite pela esquerda. E a consequência disso é que o limite com x tendendo a 1 de g de x, ele vai existir e vai valer 1. Essa é a nossa consequência. Então, toda vez que você tem os limites laterais de uma função coincidem, o limite vai existir e vai ser esse valor comum. Se os limites laterais forem diferentes, o limite não vai existir. Então, esse é o teorema que a gente vai usar. E quando que a gente vai saber que o uso de limites laterais vai ser necessário para a resolução do problema? A questão é que tanto para a função f quanto para a função g, quando você fosse tentar calcular um limite com x tendendo a 1, por exemplo, da função g de x, se você só fosse calcular o limite da g de x, você não saberia qual das duas fórmulas você teria que usar, 2x menos 1 ou x ao quadrado, porque isso vai depender se o x for menor que 1 ou maior que 1. Então, para você decidir qual fórmula usar, você precisa informar qual é a maneira que você vai realizar a aproximação. Se você está se aproximando pela direita, você vai usar o x ao quadrado. Se você está se aproximando pela esquerda, você usa o 2x menos 1. Então, nesse caso, eu não tenho condições de saber qual das fórmulas eu vou usar para calcular o limite. Então, para isso, o uso de limites laterais é bastante importante. Se eu soubesse qual fórmula usar, independente do lado que eu fosse me aproximar, você poderia calcular esse limite direto sem o uso de limites laterais. Então, o conceito de limite lateral ele é importante quando você não sabe qual expressão para f de x você vai usar, ou melhor, o valor da expressão que você vai usar para a sua função, no caso g de x, vai depender da maneira pela qual a aproximação é realizada. Então, se existe uma diferença entre se aproximar pela direita e se aproximar pela esquerda, em termos de sentenças a serem utilizadas, o uso de limites laterais vai ser necessário. Então, finalmente, para mostrar como que o uso de limites laterais acaba sendo necessário, um outro exemplo, eu vou trabalhar com o seguinte. O nosso último exemplo vai ser calcular o limite com x tendendo a 2 do módulo de 4 menos 2x dividido por 4 menos 2x. Eu estou tentando pegar uma variação das mais simples aqui em limites que envolvem módulos. Essa não é a primeira vez que a gente está trabalhando em vídeos com exemplos que envolvem função modular. Nosso último exemplo de técnicas de fatoração, a gente teve uma situação na qual a gente estava trabalhando com módulo e para calcular o limite a gente teve que desaparecer com o módulo. Então, a estratégia que eu vou adotar aqui vai ser exatamente a mesma que foi adotada no exemplo anterior. Então, eu vou desaparecer com o módulo e para sumir com esse módulo eu vou usar estudo de sinais para saber qual é o sinal de que está dentro dessa expressão e a partir daí desaparecer do módulo. Se o que está dentro do módulo for positivo, eu desapareço com o módulo. Se o que está dentro do módulo for negativo, eu tenho que trocar o sinal da expressão. Então, se eu for estudar o sinal de 4 menos 2x, a primeira coisa a notar é que essa expressão vai dar zero para x igual a 2. E mais ainda, que o gráfico dessa função vai ser uma reta, isso aqui é uma função do primeiro grau, e essa reta ela vai ser decrescente, porque o termo que acompanha o x é negativo. Então, quanto maior for o valor de x, menor vai ser a expressão. Então, a gente vai ter, o gráfico dessa função vai ser uma reta decrescente, que vai cruzar na sua cópia do eixo x
no 2. A gente tem uma reta decrescente, né? Consequentemente, a gente vai ver que antes do 2, o sinal da minha expressão vai ser positivo, e depois do 2, o sinal da minha expressão vai ser negativo. Essa é a conclusão que a gente tem da análise de sinais. Agora a gente vai tentar desaparecer com o módulo, né? Mas a questão é, qual é o sinal de 4 menos 2x quando x está perto do 2? A resposta para isso vai depender da maneira que você está se aproximando. Se você está se aproximando de 2 por valores menores que 2, a sua expressão vai ser positiva. Por outro lado, se você está se aproximando de 2 por valores de x que são maiores que 2, sua expressão vai ser negativa. Então, a maneira que você vai desaparecer com esse módulo vai depender do modo pelo qual você se aproxima de 2. No exemplo que a gente estava trabalhando, a gente não teve problema com isso, porque a gente está se aproximando do ponto e independente do lado que você se aproximasse, o sinal da expressão era o mesmo. Aqui não. A grande diferença aqui é que o valor que eu quero estudar é exatamente onde você tem a troca de sinais. Então, nesse caso, o único jeito de você conseguir estudar essa expressão e desaparecer com o módulo é calculando os limites laterais. Então, vai ser isso que a gente vai fazer. Então, calculando inicialmente o limite pela direita, a gente vai ter o seguinte. Vamos copiar a expressão de volta. Quando o x está perto de 2 e é um pouquinho maior que 2, 4 menos 2x é negativo. Para valores maiores que 2, 4 menos 2x é negativo pela análise de sinais. Então, o que está dentro do módulo para valores de x maiores que 2 vai ser o número negativo. E para calcular o módulo de número negativo, eu tenho que trocar o sinal. Como x está perto de 2, mas não é igual a 2, eu vou poder efetuar a simplificação aqui. Porque você pode dividir em cima e embaixo por número, desde que esse número não seja zero. Como x não vale 2, a expressão não vai valer zero. E você consegue efetuar a simplificação. E a partir daí você vai ter menos 1, e quando x está perto de 2, não importa a direção, isso aqui vai continuar sendo menos 1. Então, limite pela direita vale menos 1. Vamos fazer as mesmas contas para calcular o limite pela esquerda. Se calcula o limite pela esquerda, do módulo de 4 menos 2x, dividir por 4 menos 2x, nesse caso, eu vou me aproximar de x por valores que estão próximos a 2, só que menores que 2. Quando x é menor que 2, então a gente está se aproximando por esse lado, a minha expressão 4 menos 2x é positiva, então o que está dentro do módulo é positivo. E para calcular um módulo de número positivo é só repetir o que está dentro do módulo. Então você vai ter 4 menos 2x dividir por 4 menos 2x, e a resposta para isso vai ser 1. E qual é a consequência que a gente tira? O limite pela direita deu menos 1, o limite pela esquerda deu 1, e a consequência que a gente tem é que o limite não existe. Limite com x tendendo a 2 de 4 menos 2x dividido por 4 menos 2x não existe. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. E com isso a gente conseguiu utilizar uma ferramenta, acho que é a primeira ferramenta que a gente vai ter acesso para mostrar que o limite não existe. Então, se você tem uma expressão que, dependendo da maneira pela qual você se aproxima, obtém valores, você vai obter valores diferentes, com isso você vai concluir que o limite não vai existir. Então, para o limite existir, os limites laterais têm que ser iguais.